Estamos finalmente juntos outra vez, estamos aqui juntos para cantar e para ouvir a palavra. Bora?
Amém. Nesta manhã nós ainda vamos ter um tempo de oração e juntamos a vários países que nesta manhã foram convocados pela Aliança Mundial Evangélica para estarem a orar e a jejuar para que Deus esteja no controle. Ele está sempre, às vezes nós é que achamos que não, mas que Deus nos ajude não a compreendermos, não é a altura de nós compreendermos o que se passa, é a altura de nós confiarmos em Deus. Então nós vamos tirar um tempo para orarmos juntos, sabendo que Deus nos ouve e Ele é fiel para nos responder sempre também. Yes. Pai, obrigada, Senhor Deus. Vemos nesta manhã diante de Ti, Deus, com um coração grato, Senhor. Pai, ainda que nós não conseguimos compreender tudo o que estamos a passar, a viver neste momento, Senhor, nós queremos mais uma vez, Deus, depositar a nossa confiança em Ti, Senhor. Declarar que nós somos Deus, que a nossa vida ela é Tua, Senhor. Pai, nós nesta manhã nos rendemos, Senhor, rendemos ações de graças ao Teu nome, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor, e nós vemos a Tua mão operar em nós, a nos guardar, Senhor, a nos levantar, ó Senhor, Pai. Nesta manhã, Deus, nós agradecemos, Senhor. Agradecemos por tudo o que estamos a passar, por tudo o que vamos viver ainda, Senhor. Nós sabemos que a nossa vida ela está nas Tuas mãos, Senhor. E sabemos, Deus, que Tu és fiel sempre, Senhor, a nós, à nossa vida, Deus. Nesta manhã, Jesus, oramos ainda, Pai, por toda esta situação, Deus, deste vírus, Senhor. Oramos para que Tu, Senhor, possas agir, ó Pai, uma vez mais, Senhor. Oramos, ó Senhor, para que todos aqueles cujas famílias estão tristes e abatidas, Senhor, Tu possas levantar nesta manhã, Deus. Todos aqueles que estão com medo do futuro, Tu possas tocar, Deus, acalmar os seus corações, Senhor. Oramos ao Senhor que como igreja nós possamos nos levantar e nos unir ao Senhor nesta hora e sermos luz, Senhor, e sermos ponto de refúgio, torre de abrigo, ó Senhor, ó Pai, para todos aqueles que andam perdidos, ó Senhor, todos aqueles que andam confusos, desesperados nesta situação, nestes dias que estamos a viver, ó Senhor. Oramos nesse santo que o Teu nome seja exaltado em todo o tempo e em todo o lugar pela Tua igreja, ó Senhor. Nesta manhã, Senhor, queremos orar, Deus, por todos aqueles que estão infectados, Senhor. Ó Pai Santo, Tu possas tocar nos seus corpos, trazer alívio nesta manhã, Senhor. Trazer cura nesta manhã, Deus. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus que ainda hoje Tu podes, ó Senhor. Tu és o Deus do impossível, ó Senhor. E por isso nós oramos diante de Ti, Senhor. Pai Santo, pelas famílias, Senhor, não só dos que estão doentes, mas também as famílias daqueles que já partiram, ó Senhor. Deus, consola nesta manhã, conforta-os, ó Senhor. Ó Pai Santo, ó Deus, Senhor, nós oramos para que Tu possas ser com eles e dar-lhes um toque nesta manhã, ó Jesus. Tu és poderoso, ó Senhor. Oramos, Deus, por todos aqueles que estão, Senhor, a trabalhar nos hospitais, Senhor, ó Deus, todos aqueles que são profissionais de saúde, ó Senhor, Tu possas trazer capacidade nesta manhã, ajudá-los, orientá-los, ó Senhor, ó Deus, ser com eles, renova as Tuas forças, Senhor, renova as Tuas mentes também, ó Pai. Nós oramos também pelas famílias que estão privadas deles, ó Senhor, Deus, ajuda-os, ó Senhor. Ó Pai Santo, nós queremos orar pelas nossas autoridades e pelas autoridades do mundo inteiro, ó Senhor. Ó Pai Santo, que os possas abençoar, que os possas conduzir, ó Senhor. Tu possas trazer sabedoria, ó Senhor, nesta hora difícil, ó Senhor. Tu possas trazer união, que Tu possas trazer paz, ó Senhor. Tu possas trazer um encontro contigo, ó Senhor. Pai, nós oramos, Deus, que seja a oportunidade do Teu nome ser pregado, ser falado aos quatro cantos do mundo. Tu ainda és Senhor. Tu ainda és Senhor. Ó Pai Santo, Senhor, estás no céu, mas Tu não estás esquecido de nós, ó Senhor, Pai. Nesta manhã, Deus, nós oramos, ó Senhor, ó Pai Santo, para que Tu continues a abençoar as Tuas igrejas, Senhor, Pai. Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, Deus, a levar o Teu nome, o Teu Evangelho mais longe, ó Senhor. Ajuda-nos a não ficarmos calados, caídos, Senhor, nem abatidos, ó Senhor, mas a podermos levantar, Senhor, nesta manhã, Deus. Sermos embaixadores de Cristo, ó Senhor, para todos aqueles que estão abatidos, Senhor, para todos aqueles que estão longe de Ti, ó Senhor. Ó Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a continuarmos a buscar o Teu nome, a buscar a Tua face, a lermos a Tua palavra, Senhor, a fortalecermos o nosso relacionamento contigo, ó Senhor. Ó Pai Santo, nós abençoamos a nossa igreja também, todos aqueles que estão em casa com as suas famílias, todos aqueles que têm que sair para trabalhar, também sair com eles, guarda-os no lar, Jesus. Ó Pai
Pai Santo, Senhor Deus, Pai, nós somos família, nós somos igreja ainda com uns dos outros, Senhor. Pai Santo, abençoa, Deus, e dirige todos os passos, Senhor. Nós confiamos e descansamos em Ti nesta manhã, Jesus. Amém. Aleluia. Deus, obrigada por tudo o que tens feito nas nossas vidas e obrigada por nos poderes guardar, Deus. Obrigada por nós podemos estar aqui, podemos estar a pregar e podemos estar aqui a fazer o nosso culto e mesmo assim as pessoas possam ver, Deus. Yes. Deus, eu peço para guarda toda a gente, Deus. É um momento difícil, eu peço para que possa toda a gente estar contigo agora, Deus. Deus, em nome de Jesus, amém. Estou em tuas mãos, meu tempo em tuas mãos, ainda que o mundo possa tremer, confiarei firme em ti, anseio por mais de ti. Tua graça vive em mim, seguro estou em tuas mãos. Teu amor me libertou. Em meu lugar, o meu errar, sofreste os pregos para que eu possa viver para sempre. Ressuscitaste, caminho abriste, me libertaste e agora eu sou teu para sempre. Vou adorar-te sempre mais, na alegria ou na dor, até ao dia em que irei ter. Sou uma oferta de amor. Em meu lugar, o meu errar, sofreste os pregos para que eu possa viver para sempre. Ressuscitaste, caminho abriste, me libertaste e agora eu sou teu para sempre. Oh Jesus, Jesus, na morte venceste, sou livre, Jesus. Oh Jesus, meu Jesus, canto sobre a tua graça e o poder que há na cruz. Oh Jesus, Jesus, a morte venceste, sou livre, Jesus. Oh Jesus, meu Jesus, canto sobre a tua graça e o poder que há na cruz. Em meu lugar, o meu errar, sofreste os pregos para que eu possa viver para sempre. Ressuscitaste, caminho abriste, me libertaste e agora eu sou teu para sempre. Yes, amém, Jesus. Amém. Yeah. Amém. Tem sido muitos os amigos que nos têm presenteado com algumas mensagens também, então nós temos que partilhar algumas delas ao domingo, então fiquem atentos àquilo que nós vamos estar a ouvir e a receber desta maneira também aqui na nossa casa. Também até já!
Olá Daniel, olá Catarina. Um bem-aja a todos e todas que fazem parte da Igreja. Dar 2 ou 3 palavras e começo por agradecer muito à Catarina e ao Daniel esta oportunidade que me dão. Dar nota que na Junta de Freguesia está a ser criada uma linha de apoio, que em breve vai ser divulgada. Não tínhamos tudo e como ninguém tem tudo planeado no momento e na hora, e estamos a encetar todos os esforços e todos os contactos para que o apoio a dar seja um apoio efetivo e não seja um apoio momentâneo de vamos fazer, mas sem ter pensado no como vamos fazer. O apoio social vai ser dado na ajuda de compras e entregas em casa, e brevemente, talvez hoje ou até mesmo amanhã, será colocado online nas nossas redes sociais da Junta de Freguesia. Outra nota importante é aquela que eu tenho vindo a divulgar também por causa da importância do lixo e que não é o momento de fazer aquelas limpezas lá em casa que nós nunca temos vontade de fazer, mas que agora parece que dá vontade. É tão natural. É tão natural o sentimento de já que estou em casa vou aproveitar o tempo. Aproveito, limpe, organize, mas guarde lá num cantinho, porque os funcionários da Junta, do CIMAR e da Câmara não podem correr mais riscos que o que estão a correr atualmente. Estes são os 2 grandes eixos, as 2 grandes preocupações que temos, junto dos desfavorecidos, daqueles que estão em casa e que não podem sair efetivamente, também junto daqueles que de um momento para o outro ficaram com os seus rendimentos bloqueados por contratos que são precários, por o trabalho do pescado que hoje em dia existe e é uma realidade. Faço umas horas aqui, faço umas horas ali, estou desprevenida de um contrato legal e é óbvio que nós temos que estar atentas a estas 2 situações. E também a outra grande chavão, a outra grande preocupação que temos tem a ver realmente com a limpeza urbana. A todos vós, fiquem atentos também às redes sociais por parte da Junta de Freguesia. Vejam os noticiários com contenção. É preciso manter a nossa mente dentro da gravidade do problema com alguma sanidade. É preciso ouvir também palavras de incentivo, de motivação. A frase é muito importante, vai ficar tudo bem. Eu tenho uma fé enorme que vai ficar tudo bem, mas vamos passar por momentos horríveis. Não duvido, mas realmente serão as pessoas que se calhar com mais fé e com mais companhia que lhes vai ser mais fácil ultrapassar. E não tenho dúvida que aqui a Catarina e o Daniel e as suas filhas princesas têm um papel fundamental na vossa vida. Apoiem-se neles. Se tiverem dúvidas, falem com eles, eles falarão connosco, comigo, com toda a certeza, e nós estamos cá. Não temos respostas para tudo, é um facto, mas temos sempre uma voz amiga e há sempre uma solução. Os nossos costumam, tenho dito isto com alguma regularidade, a nossa melhor certeza e a nossa melhor convicção é aqueles a quem nos podemos apoiar, e realmente eu tenho um bom leque de apoio ao nível de empresas, de instituições. Vocês próprios são uma boa base de apoio, e se todos estivermos juntos e nos apoiarmos uns aos outros, em casa, como é óbvio, tudo à distância de um telefonema, de um e-mail, vai ficar efetivamente tudo bem. Um grande beijo, um grande abraço desta distância e fé, muita força, muita coragem e um grande beijinho, e alguma coisa que precisarem da nossa parte, eu estou à distância de um telefonema. Beijos! Muita paz, amados irmãos. Há uma máxima do apóstolo Paulo em Filipenses 4:4 que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Este, apesar de ser um tempo de dificuldade, também é um tempo no qual o crente, pelo facto que tem esperança em Deus, e sabemos que só em Deus está o nosso refúgio, só em Deus está a nossa esperança, então quero, a pedido do vosso pastor, a Igreja para Todos, animar-vos a prosseguir, indo em frente, sem olhar para trás,
e ter cada um de nós uma atitude de alegria no Senhor. Apesar das dificuldades, sabemos que o Senhor está no controle e que tudo isto vai passar, porque a nossa esperança não está neste mundo, está no lugar que Jesus foi preparar para nós. Então, meus amados irmãos, vamos ficar em oração, vamos ficar em comunhão, vamos certamente animar-nos uns aos outros. Este deve ser o nosso propósito, enquanto Deus permitir que estejamos neste mundo. Ânimo e força e muitas bênçãos para a Igreja, para todos. É o desejo do pastor Paulo Branco. Olá, muito bom dia a todos. Hoje quero deixar-vos uma palavra de ânimo e de confiança. Sabemos que não estamos a passar momentos tão positivos, mas que ainda assim, como crentes, como cristãos, devemos continuar a estar firmes na palavra de Deus e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hoje quero deixar-vos uma passagem em João, capítulo 11, versículo 39 e 40, que se referem à ressurreição de Lázaro. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: eu não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? E sabemos que Lázaro volta a viver, que Jesus opera um milagre. Basta crermos, basta estarmos confiantes que Deus vai fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é o mesmo, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as palavras que Ele tem dito, tem falado à nossa vida, elas vão se cumprir. Pela sua palavra vemos que Deus é fiel, que Deus não muda. Ainda que as circunstâncias mudem, Deus não muda. E temos que manter a nossa fé firme na rocha, que é Jesus. E ainda que pareçam que as coisas já estão mal, que as coisas não se resolvem, que está tudo muito caótico, vamos confiar em Deus, vamos ter confiança naquele que é o nosso Pai. Ele quer o melhor para nós. E neste tempo vamos procurar desenvolver o nosso relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros, estarmos como espelho do amor de Deus para todos aqueles que ainda não o aceitaram. Vamos continuar a estar firmes em Deus, vamos continuar a procurar e buscar mais a sua presença, ainda que cada um na sua casa, mas todos juntos pelo mesmo Espírito. E sabemos que nada, mas nada, nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um grande beijinho a todos e Deus abençoe cada um e que nós juntos podemos travar esta batalha para juntos celebrarmos a vitória. Deus abençoe a todos. Um grande beijinho. Uau, é tão bom ter amigos desta casa a mandarem-nos mensagens assim, a lembrarem-nos coisas boas e a lembrarem sobretudo que estão connosco e estamos juntos mesmo à distância, não é? Nesta manhã eu queria partilhar convosco uma palavra de Deus. Deus tem trazido no meu coração, tenho mudado com ela e de alguma maneira eu acredito que aquilo que eu vou estar a falar convosco é alguma coisa que também nos incomoda a todos. Mas nesta manhã eu quero falar-vos então sobre pôr em causa ou abraçar a causa. A maior parte de nós conhece histórias de Jesus, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e neles encontramos alguns momentos muito caricatos entre Jesus e os religiosos. Sobretudo por causa disto. Olha, muitos foram os momentos em que, especialmente os religiosos, procuraram falhas em Jesus. Procuraram colocá-lo em causa de forma a incriminá-lo. Várias vezes, nós vamos ler daqui a pouco uma história que fala sobre isso, mas em muitos momentos nós vamos encontrar isso a acontecer. Por exemplo, quando aconteceu com a mulher adúltera, quando aconteceu em Mateus 22, fala também de alguns momentos de choque entre Cristo e os religiosos, que sempre estavam à procura de alguma coisinha para apontar. E é um facto. Sempre há quem queira pôr em causa, não é? E isso de alguma maneira, não sei se com vocês mexe, comigo mexe profundamente. Outros personagens da Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrá-los só pelo facto de eles serem amigos de Deus, próximos de Deus. Nós vamos perceber que eles foram também colocados em causa. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Daniel. Ele foi parar a uma cova dos leões, não foi à toa, foi porque realmente os inimigos arranjaram 30 por uma linha para tentar incriminá-lo de alguma coisa que afinal de contas não era assim tão má, mas conseguiram arranjar forma de o pôr em causa. Lembra-me de Jeremias, os próprios do povo dele colocaram dentro de um poço, fizeram muito mal, colocaram-no em causa várias vezes. Jeremias sofreu, aliás, ele é aquele que escreve o livro do profeta Jeremias e a seguir tem que acrescentar as lamentações do Jeremias por ser tão posto em causa, e não só por causa disso, né? Mas encontramos mais. Davi também escreve
pregava acerca disso nos Salmos, os inimigos estavam sempre a pôr em causa, gente da própria casa, aliás, que o está a pôr em causa. Enfim, há uma série de personagens na Bíblia, mas Jesus, de facto, ele nos sobressai bastante, talvez por ser, de facto, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele constantemente estava a ser posto em causa. Infelizmente, hoje, parece que isso não mudou assim tanto. E momentos como estes nós estamos a viver são propícios para gente de diferentes esferas começar a colocar Deus em causa devido ao mal que nos acontece, ou a atacar até a nossa fé e a pôr-nos a nós em causa. Colocar Deus ou a fé dos outros em causa não descobre nem a raiz do problema e muito menos a sua solução. Pôr-nos em causa uns aos outros não é de toda a solução. Nestes dias, por um lado, há quem se chegue a Deus, também há quem o procure para colocar em causa. Há muita gente que os questiona: onde está Deus? Onde está o vosso Deus? Se Deus existe, porque é que Ele não acaba com isto? Há gente, naturalmente, a tentar pôr em Deus em causa. Outros estão a colocar a igreja em causa, a fé da igreja em causa, enfim, como se isso fosse resolver o problema, ou isso fosse a causa do problema. Momentos como estes jamais acabarão, aliás, colocarão Deus em causa. Deus não é colocado em causa por aquilo que nós estamos a viver hoje. Na verdade, colocam-nos a nós em causa. O coronavírus não está a pôr Deus em causa, mas estamos a colocar em nós em causa. Somos nós que temos de estar em casa, somos nós que temos medo, somos nós que estamos assustados, somos nós que ficamos doentes, somos nós que podemos ficar contaminados. Não é Deus que fica em causa, não é o seu amor por nós que fica em causa. A Bíblia diz que o seu amor não falha, Deus continua presente. O que está em causa, de facto, é a nossa segurança, é a nossa integridade. O que fica posto em causa é a nossa capacidade, é o nosso poder, se é que temos algum. Então, nestes momentos, nós precisamos de refletir muito bem que posição é que nós estamos a ter. Então, nesta manhã eu escolhi uma história em Marcos, no capítulo 3, para partilhar convosco. E vou ler os primeiros 6 versículos. Marcos, capítulo 3. Diz assim: Jesus foi de novo à sinagoga e reparou num homem que tinha uma mão aleijada. E vigiavam atentamente Jesus, os religiosos, para ver se ele curaria o homem no dia de sábado, para terem de que o acusar. Jesus pediu ao homem com a mão paralisada: levanta-te e vem aqui ao meio. Então, voltando-se para os que o observavam, perguntou: é legítimo praticar o bem num sábado ou praticar o mal? É dia para salvar vidas ou para destruí-las? Perguntou Jesus. Mas eles não foram capazes de lhe responder. Olhando indignado em volta e profundamente triste, Jesus, por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda o braço. E ele assim fez, e imediatamente a sua mão ficou completamente normal. Os fariseus saíram, os religiosos, e tiveram um encontro com os herodianos, outro grupo de religiosos, a fim de combinarem como haveriam de o matar. Então, nesta manhã eu quero partilhar-te sobre, em primeiro lugar, sobre os religiosos, os que põem tudo e todos em causa. Os que colocam em causa são normalmente os que falam mais do que fazem. Em alguns casos são mesmo os que causam os problemas e atiram para debaixo do tapete enquanto expõem os erros dos outros. Os religiosos da nossa história, sendo curto e grosso, porque nós conhecemos mais ou menos bem a sua forma de pensar, de atuar, de agir em relação aos outros, jamais mexeram uma palha em relação àquele homem, para o ajudar provavelmente. E se alguma vez o ajudaram, deram uma esmola, não foi pelo homem em si, foi para eles ficarem bem vistos consigo mesmos. Os religiosos dos dias de Jesus não tinham problemas em colocar tudo e todos em causa, excetuando eles próprios, porque viviam acima dos outros, pelo menos em aparência. Eles não eram maus, mas julgavam-se melhores do que os outros, e isso, achavam eles, dava-lhes o direito de colocar em causa os outros à sua volta, sobretudo quem passava por dificuldades ou tinha problemas, como o homem da nossa história. Mas mais ainda, os religiosos colocavam em causa pessoas como Jesus. Porquê? Porque Jesus era alguém que tinha virtudes, era alguém que fazia o que eles não conseguiam fazer. Jesus tinha poder, Jesus de facto resolvia o problema das pessoas. Então aquilo que eles faziam era de facto tentar antecipar e procurar, como costumamos dizer, a agulha no palheiro, de forma a tentar encontrar alguma coisa para pôr em causa a pessoa de Cristo. Só um apontamento: um dia até bastardo lhe chamaram, porque Jesus reivindicava ser o filho de Deus, então José não era o seu pai. Então até isso eles usavam para que o coração, a personalidade, o caráter de Jesus fosse posto em causa. É interessante a forma como eles se moviam. Não sei se hoje mudou assim tanto. Hoje continuamos a ter os nossos religiosos, continuam a pôr tudo e todos em causa, enquanto eles vão sacudindo os seus problemas, as suas falhas, os seus erros para debaixo do tapete. Mas mais ainda, os religiosos colocavam em causa pessoas como Jesus. Mas não apenas como Jesus. Eles colocavam tudo e todos em causa de forma a que as causas deles não se sobressaíssem e não fossem vistas. Lembrem-se disto, eu acredito nisto. Quem muito tem para acusar, provavelmente muito terá para esconder.
Pensem nisto. Eles estão todos na sinagoga. O lugar de escutar e refletir na palavra de Deus. O lugar onde deveriam deixar-se colocar em causa, não uns aos outros, nem uns pelos outros, mas colocar-se em causa pela palavra do Senhor. O lugar onde deveriam ser iguais, ficar ao mesmo nível, examinarem-se a si mesmos, ser irmãos, ser ajuda e catalisadores de mudança em quem fosse e no que fosse necessário, mas não. Eles fizeram exatamente o contrário. Até à própria palavra de Deus eles conseguiam resistir para não pôr em causa a sua aparência. Religiosos, eles conseguem fazer isso. Sempre se alegram em receber no seu meio alguém defeituoso, alguém aparentemente em pior estado do que o seu, alguém que suscita dúvidas no seu percurso. Religiosos sempre fazem festa com o podre dos outros, porque assim evitam de falar e de pensar nos seus próprios problemas e podres. Uau! Eles fizeram isso nesta história. Fizeram-no quando andaram a espreitar a mulher adúltera. Quando Jesus curava nas ruas, nos sábados, e até quando os discípulos esqueceram de lavar as mãos, vejam só. Tudo foi motivo de se vangloriarem a si mesmos e de colocarem em causa Cristo e os outros à sua volta. 2. Jesus, aquele que abraça a causa. Pensem nisto. Em contraste temos Jesus. Na verdade, e crendo em quem ele disse ser, o Filho de Deus, um com o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, o que era, que é e há de vir, seria o único que poderia pôr tudo e todos em causa, desvendar os segredos do coração, as razões por que estamos como estamos, porque somos o que somos e até porque fazemos o que fazemos. Jesus podia fazer isso, contudo ele não o fez. Ele decidiu não nos pôr em causa. Em vez de nos colocar em causa, Jesus abraçou-nos como a sua causa. Uau! Ele não tinha que o fazer, mas quando o Pai desejou executar o plano de salvação e redenção, o Filho voluntarioso para executar esse plano. Quando o Pai tinha tudo para nos pôr em causa, Jesus fez disso a sua causa. Veio ao mundo, tornou-se humano e deu a sua vida em nosso favor, em favor das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos defeitos. Ele agarrou-nos como se fôssemos a sua causa. Quando Jesus se tornou homem, não foi direto à cruz. Andou entre os homens primeiro. Conheceu os seus corações de perto, as suas dores, o sofrimento, as suas inclinações, as suas razões. Envolveu-se nas suas causas. Se o tinha que fazer? Logicamente que não. Se o fez? Felizmente que sim. Os religiosos colocaram-lhe uma alcunha. Amigo dos pecadores. Porque em vez de distância e de os pôr em causa, almoçava com eles. Relacionava-se com eles. Em vez de apontar e expor os pecados dos miseráveis, cegos, coxos e paralíticos, porque era assim que os religiosos consideravam miseráveis, pecadores, Jesus abraçou a causa de cada um deles. Claro que o nosso pecado incomoda e nos afasta do Pai, mas a cruz resolveria isso. Colocar-nos em causa, não. Colocar-nos em causa não mudaria a nossa condição, mas abraçar a nossa causa pode mudar a nossa vida. Jesus não descobriu nem expôs os outros. Ele cobriu-nos com a sua graça. Jesus não colocou ninguém em causa, a não ser aqueles que viviam disso. Mas quem não se lembra de Nicodemos? Um dia Nicodemos, um fariseu, um religioso, vai ter de noite com Jesus. E Jesus abraçou como se fosse a sua própria causa. E é Nicodemos que consegue ouvir estas palavras maravilhosas, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Disse-lhe mais, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, não para pôr em causa o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por ele. Quem não se lembra da história da mulher foi apanhado em adultério em João no capítulo 8. Sim, Jesus condenou o adultério, as relações fora do casamento. Claro que sim. Porque este comportamento põe-nos em causa, põe em causa as nossas relações, sobretudo a nossa relação com Deus. Mas se Jesus condenou a mulher? Claro que não. Ele amou-a, porque Jesus não veio para nos condenar, ele veio para abraçar-nos como a sua causa. Dois contrastes grandes aqui. Os religiosos que gostam de acusar, criticar e pôr em causa, mas jamais toleram que alguém lhes faça isso. E Jesus, o único que poderia acusar-nos, criticar-nos e pôr-nos em causa, preferiu abraçar-nos como a sua causa. Mas deixem-me terminar e trazer para a frente, tal e qual como Jesus, o homem que naquele dia recebeu um milagre. Porque este homem poderia ser qualquer um de nós. O problema não é apontar a causa dos outros. Sim, às vezes temos dificuldade em abraçar a causa dos outros. Mas, por outro lado, o grande problema é quando nós somos a causa. Ninguém gosta de ser colocado em causa. Mas, infelizmente, parece-me que temos alguma facilidade em nos ocultar e a expor os outros. Talvez tempos como estes sejam tempos propícios para nós aprendermos a não colocar os outros em causa, porque, na maioria das vezes, se calhar quem está em causa podemos ser nós.
Neste caso temos um homem que muito provavelmente já nasceu assim. Ou ficou assim fruto de um acidente. Não sabemos a causa, apenas conhecemos a deficiência. E ficamos a saber dela porque Jesus o chama para a frente. É importante salientar algumas coisas sobre o que significava ser um homem com uma mão deformada naqueles dias. Não podia fazer a sua vida normal, pelo menos sem que todos reparassem na sua mão deficiente. Não podia prover para a família, se é que a tinha. Não era útil para trabalhar nem servir no templo. Era arriscado entrar numa luta para se defender, ou defender os seus, ou defender as suas coisas. Afinal de contas, uma das suas mãos estava lesionada. Na cultura daquele tempo, imposta pelos religiosos, aquele homem não era considerado sequer um homem, por não ter todas as capacidades de um homem, pelo menos físicas e visíveis. A mão deformada, resseguida ou encolhida não era apenas isso, uma deficiência física, era um sinal de fraqueza, de derrota, de humilhação. Pelo menos os religiosos faziam questão que fosse. Seria alguém digno de ser colocado em causa e não teria como se defender. Mas é interessante, estranho, mas interessante, não ouvirmos uma única palavra da sua boca. Talvez porque foi assim que se habituou a viver, comer e a calar. A viver e a sofrer em silêncio, colocado em causa pelos outros, por si mesmo, e a pensar que pelo próprio Deus. A Bíblia está cheia de gente assim calada, gente posta em causa e por causa disso de lado. Pergunto-se, no nosso mundo, atualmente, e particularmente nestes dias, não seremos nós assim também? Ou não haverá entre nós muitas pessoas assim também? Que nos tornamos a causa, estamos em sofrimento, mas aprendemos a ficar calados, em silêncio, perdemos a esperança, estamos com medo, não temos respostas. Talvez alguns somos como este homem, com uma mão, alguma coisa em nós que está deficiente, está deformada, que não está bem. Procuramos esconder, mas no fundo nós sabemos e toda a gente sabe que alguma coisa em nós não está bem. Tão fácil colocar os outros em causa, tão difícil quando somos nós que estamos em causa. Deixem-me concluir, e perdoem-me desde já a minha frontalidade, mas todos os que me escutam deste lado de lá, será que nós não estamos em alguma destas três posições? Será que não somos como o religioso que põe tudo e todos em causa sem criar condições, nem trazer soluções e muito menos sem deixar ou admitir que nos coloquem nós em causa? Ou será que estamos a ser como Jesus, a abraçar a causa e a trazer resposta para os dias de hoje, por exemplo, a ser ajuda para alguém? Ou então, quem sabe, não seremos nós como o homem da história, alguém que é uma causa, alguém que precisa urgentemente de ajuda, de uma oração, de um abraço? Sinceramente, pergunta-te sobre isso. Quem é que tu és nesta história? Um religioso que põe tudo em causa? Será que estás a ser como Cristo, a abraçar a causa? Ou será que neste dia tu és a causa? Os religiosos farão de qualquer uma causa perdida, sem solução. Conseguirão destruir mais do que o problema em si. Por outro lado, Jesus fará de ti, de nós, a sua causa. Não importa onde perdeste, o que te assusta, o que fizeste errado, ou o que julgas estar errado. Ele decidiu antes da fundação do mundo fazer de ti, de mim, de nós a sua causa. Ele provou o seu amor por nós ao morrer na cruz em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, desajustados, defeituosos, mirrados, deformados. Ele olhou-nos e viu para além do defeito, da incapacidade, das falhas e dos erros. Ele viu uma razão para não para nos pôr em causa, mas para nos abraçar como a sua causa. Ele não nos culpou, Ele não nos culpa, Ele não nos condena. Mas neste dia, recebe esta palavra. Deus quer abraçar-te como a sua causa. Tu não és uma causa perdida. Tu és alguém quem Deus ama e muito. Deixa-me terminar. Esta história, ou este momento, ou esta mensagem até, não é para envergonhar ou expor aqueles que põem em causa tudo e todos. Mas esta mensagem, nesta manhã, é para lembrar que há um que abraçou a nossa causa e pode mudar a nossa vida. O momento que estamos a viver é particularmente difícil. Não apenas porque não se pode sair de casa, mas porque, de facto, o coronavírus, o Covid-19 é, de facto, alguma coisa fulminante. É verdade que, graças a Deus, há muitos casos com sucesso, mas, infelizmente, milhares de pessoas têm morrido e milhares de pessoas estão infectadas. Ainda não conseguimos especular quando é que o melhor chegará. Sabemos que as coisas nunca mais serão como eram. Mas confiamos em Deus, esperamos em Deus, que está no controle de todas as coisas, que não vê um momento como este para nos acusar, para dizer que nós somos os culpados, alguém foi responsável por isto. Sim, é um facto, nós precisamos de ir à causa, mas talvez para encontrar cura, para encontrar um remédio, mas colocar-nos em causa, colocar Deus em causa numa hora destas, colocar a igreja em causa numa hora destas, colocar o governo e colocar
tudo e todos em causa. Será que não estamos a ser demasiado parecidos com os fariseus desta história? Vemos o mal, mas não conseguimos fazer nada a não ser culpar, a não ser falar mal, a não ser ter uma palavra negativa, mas não conseguimos ser diferentes. Eu quero dizer aquilo que eu quero fazer. Eu quero ser alguém parecido com Cristo, alguém que abraça a causa. Sim, neste momento não podemos tocar-nos fisicamente, mas daquilo que eu puder fazer, eu quero ajudar os outros. Eu quero apoiar alguém que precisa, através de uma chamada, através de uma mensagem, através de uma visita com a distância de vida. Mas eu quero abraçar a causa. Eu não quero procurar um problema, eu quero ser uma resposta nestes dias. E se alguém, para terminar, sinceramente, alguém nos ouve desse lado que não estás a passar bem por este problema ou outra razão qualquer, eu gostava de concluir a orar com vocês. Gostava de orar por ti nesta manhã. Talvez tu precisas aceitar Jesus no teu coração. Talvez tenhas rodeado demasiado de religiosos, de pessoas que têm apontado demasiado os teus maus caminhos, mas não há ninguém que te aponte o caminho. Nesta manhã, se me estás a ouvir, ou neste momento me estás a ouvir, ouve bem com palavras de ouvir. Foi Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Ele não veio para condenar. Ele veio para ser caminho, ser verdade, ser vida. Ele veio para te abraçar e tu te tornares a causa dele. Ele ama-te tal e qual como tu estás. Ele quer proteger-te, Ele quer amar-te, Ele quer cuidar de ti, Ele quer perdoar-te. Não importa onde caíste, Ele vai te levantar. Este é o nosso Deus, o Deus que nós amamos. Eu gostava de orar nesta manhã. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ainda é para nós nestes dias. Deus, e quero-te pedir perdão, Senhor, se em mim ou algum daqueles que me ouve, Deus, há um coração de religioso, um coração que apenas sabe apontar os defeitos, os erros, as misérias dos outros, quando nem sequer tem coragem de resolver as suas próprias misérias. Senhor, nesta manhã, livra-nos deste espírito religioso que sempre põe tudo e todos em causa, mas nunca abraça a causa. Senhor, nesta manhã, ajuda-nos a ser mais como Jesus. Tua palavra diz que só que haja em nós o mesmo sentimento, a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. E nós queremos ser humildes ao ponto de, mais do que apenas encontrar erros, nós queremos ser resposta. Nos dias, sobretudo, especialmente nos dias que estamos a viver hoje. Ajuda-nos a abraçar a causa, ajuda-nos a ser resposta para alguém nestes dias. Deus, e se alguém nos ouve desse lado, nesta manhã está abatido, está mal, está deprimido, está depressivo até, está doente até, Senhor, eu oro para que nesta manhã possam sentir o Teu abraço através da palavra, através dos cânticos, através da oração que fazemos juntos, Senhor. Possam sentir a Tua presença agora mesmo na sua casa, no seu coração, sentindo o abraço de Deus, o abraço do Espírito do Senhor, este Deus amoroso que nos amou, que não nos condena, mas que nos abraça e nos toma nas suas mãos como a sua causa preferida. Senhor, nesta manhã, da mesma maneira que Tu operaste na vida deste homem, nesta história, Deus trabalha em cada um de nós, e aquilo que não está bem, Senhor, agora mesmo pelo poder do Teu nome, possa ficar bem na nossa alma, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, 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 amém. Então, obrigada por estarem junto connosco mais este domingo. Temos saudades da nossa família da igreja, mas sabemos que estamos juntos em espírito, em coração, no nosso coração, e em breve vamos estar juntos fisicamente outra vez. Então, resta um bom domingo, uma boa semana. Deus vos abençoe muito. Tchau! Terças e quintas vão sair algumas coisas boas aí nas redes sociais também, aqueles que têm e querem. Fiquem atentos, partilhem, comentem e vamos estando também juntos dessa maneira. Também, tchau, um abraço enorme a todos.